pessoal, vamos iniciar agora mais um episódio do Free Podcast. Eu, Bárbara Costa e Yuri Godinho. No episódio de hoje vamos falar sobre recomeços, relações e propósito de vida. Uma mulher que encontrou na escuta e no acolhimento a sua missão. Mãe, terapeuta e criadora de um projeto inspirador. Hoje recebemos Sandra Castanon. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Yuri. Obrigada, Bem-vinda, Bárbara. Sandra. Sandra, como surgiu esse interesse por terapia? Então, quando eu era criança, os meus pais se separaram. Eu tinha por volta de uns 8 anos. E eles perceberam que eu precisava de um acompanhamento terapêutico e me levaram numa psicóloga. Eu gostava tanto de ir na psicóloga que eu lembro do nome e sobrenome dela até hoje. E aí, desde então, surgiu o interesse de ser terapeuta e eu falava que eu ia ser terapeuta algum dia na minha vida. Bacana. Mas você já, desde quando você começou, você já pensava em trabalhar com terapia de relacionamento ou não? Não, a terapia de relacionamento ela surgiu por demanda mesmo. Quando eu comecei a atender, eu tinha outra abordagem e aí todos os pacientes que passaram no meu consultório tinham alguma demanda relacional. E aí eu comecei a pensar que eu precisava entregar algo a mais para os meus pacientes e aí eu fui buscar uma formação na área de relacionamento. E foi por conta dessas demandas que um foi indicando para o outro, que foi indicando para o outro, que foi indicando para o outro, que eu fui para a área de relacionamento e acabei nichando para a área de término também, dentro do relacionamento. Uhum. Nossa, até eu agarrei agora. Mas antes você teve uma outra profissão? Tive. Eu fiz um curso de edificações e aí eu queria ver se eu ia combinar mais com engenharia civil ou com arquitetura. Não fiz nenhum dos dois, fiquei só no curso técnico mesmo de edificações. Trabalhei em construtoras por muito tempo. Trabalhei em outras áreas também, mas até uns 3 anos, 4 anos. Não, no início da pandemia, eu ainda trabalhava na área de engenharia e eu abandonei para fazer uma faculdade de recursos humanos, que eu queria cuidar de pessoas. Falei, acho que é uma portinha de entrada para cuidar dentro das empresas. Já trabalhava em empresa, falei, eu já fico aqui mesmo, né? Sim. Só que aí eu ainda sentia aquele desejo lá da infância de ser terapeuta, então eu abandonei também o RH e abri um consultório. E quando você foi atrás, quando você foi atrás de realizar o seu sonho mesmo, teve julgamento? Teve, porque nós estávamos na pandemia, eu tinha um trabalho fixo, então todo mundo falou, você só pode estar ficando doida, né? Como que você vai querer deixar um trabalho fixo no momento que nós estamos vivendo de pandemia e embarcar em uma outra profissão? Então veio uma insegurança também, eu fiquei pensando e colocando na balança o que valeria a pena, se não era melhor mesmo manter o meu emprego, mas o meu desejo falou mais alto, então eu fui. E em relação às vivências informais, né, de trabalho que você viveu, como que você compara elas com o que você vive hoje em relação aos atendimentos que você faz? Você fala sobre o diário. Isso. Quando eu comecei a ser diário, eu comecei a conversar com pessoas desconhecidas que me usavam como um diário mesmo. Assim como a gente pegava antigamente um caderninho e anotava coisas da nossa vida, a pessoa mandava. Só que a diferença é que o diário não te responde, né? E eu respondia. Então eu fui criando esse vínculo de conversa e de amizade mesmo com essas pessoas. E é totalmente diferente da prática profissional. Uhum. Eu não estou ali para bater um papo com o meu paciente, Sim. eu não estou ali para dar a minha opinião. Porque, por exemplo, quando a gente senta com um amigo, esse amigo, por mais que ele seja super legal e tenha uma cabeça muito madura, ele sempre vai tomar partido pro nosso lado, ele sempre vai querer direcionar a gente com um conselho. E na terapia, não, a gente não dá conselho, a gente orienta o paciente a tomar decisões que ele quer, baseado no mundo, na forma de mundo que ele tem, na forma que ele enxerga a vida e diante daquilo que ele vê sentido. Então eu não vou ali dar um conselho para o paciente, faz isso, faz dessa forma. Não, o que você quer fazer agora? O que você quer fazer com isso? Como que você está se sentindo diante dessa situação? E aí eu vou orientando o paciente. Então, assim, basicamente,
quando você pega uma prática informal, você cria uma amizade com uma pessoa desconhecida. Quando você vai para a parte profissional, você entrega para o paciente um suporte para ele conseguir encontrar o seu próprio caminho e se direcionar naquilo que ele quer fazer. E você acredita que a escuta ativa que você praticava como diário é uma habilidade essencial na terapia? Não só na terapia, mas na vida. Acho que hoje as pessoas precisam muito ser escutadas de verdade. Se você observar, muitas vezes a gente senta com alguém para conversar e se a gente encerrar o papo no meio do caminho, a pessoa nem percebe, porque ela não está te ouvindo de verdade, ela não está te escutando. E aí, essa escuta, ela determina as suas relações também. Porque se você está do lado de uma pessoa que não te escuta, provavelmente você vai ter uma falha de comunicação intensa com essa pessoa e isso vai gerar grandes problemas nos seus relacionamentos. Então, não só na terapia, na vida, ou a gente senta e escuta de verdade, ou é melhor nem participar daquele momento. Verdade. Uma curiosidade, no seu segmento como terapeuta aí, você pode atender uma pessoa conhecida, que você, um amigo, um exemplo. Porque eu já vi que tem terapias que não pode, né? Às vezes até perguntam, mas você se é amigo, se é irmão do fulano. Vamos supor, um amigo seu, você teria como atendê-lo também ou não? Não, eu não faço atendimento. Pode ser que alguns profissionais se sintam confortáveis para atender, mas eu não me sinto. Porque é como a gente falou aqui anteriormente, se você senta para conversar com um amigo, você vai tomar partido de alguma coisa. Você não vai conseguir ter uma visão neutra. Fora que você já está contaminado com a história da pessoa que você já conhece, entende? Então é diferente da pessoa trazer a história dela sob a perspectiva que ela tem e você já ter a história dela sob a sua própria perspectiva. Então eu não atendo porque eu acho que o resultado não é o mesmo quando você tem um vínculo com a pessoa. Inclusive, quando a gente cria um vínculo com o paciente, a gente acaba tendo que transferir ele para outro profissional. E falando nisso, né? Como que você lida com as emoções intensas que os pacientes compartilham com você durante a sessão? Eu lido de forma humana. Eu não tento ser um robô, não tento fingir que eu não estou sentindo nada. Afinal de contas, as pessoas têm essa ideia de que o terapeuta, de que o psicólogo que está ali na sua frente, ele não tem problemas e ele não sente nada. Então, assim, eu mostro para o meu paciente que eu também estou triste por uma tristeza dele, eu também estou feliz por uma felicidade dele. Só que, assim, eu não consigo mostrar se não for real. Então, eu só demonstro isso se for de verdade, mas nunca tirando o protagonismo do meu paciente. Um exemplo, se ele está chorando ali, está passando por uma situação muito ruim, eu vou ficar triste também pelo momento que ele está vivendo. Eu posso mostrar para ele que eu estou triste também com ele, mas eu não vou tirar dele o protagonismo de acolher ele, porque o foco ali daquele momento é todo dele, mas atendo de forma humana mesmo, sem esconder o que eu estou sentindo também. Perfeito. Sandra, eu vi que o que te motivou a fazer uma pós-graduação em relacionamentos? Então, desde que eu comecei a atender, surgiram muitas demandas de relacionamento. E a gente acaba tratando essas demandas de relacionamento baseado nas coisas que a gente conhece, nas coisas que a gente aprendeu. Os nossos primeiros professores da nossa vida foram os nossos pais, que nos ensinaram sobre relacionamento, e aí depois vieram nossas experiências de namoros, até a gente chegar na visão que a gente tem hoje. Só que isso não é o suficiente para ajudar de fato alguém. Então, eu busquei essa formação para conseguir entregar para o meu paciente um tratamento mais específico e mais neutro também. Como, por exemplo, a gente estava até conversando antes. Se eu vou tratar um caso de traição, que é um assunto muito delicado, eu não posso trazer o meu ponto de vista. Eu tenho que trazer ferramentas para trabalhar. Como no caso da traição, por exemplo, existem 17 motivos que explicam uma traição, mas não justifica, não há justificativa para a traição, porque é um ato 100% consciente, mas existem várias explicações. Então, nós precisamos identificar quais são esses motivos que levaram essa pessoa a cometer essa traição para poder trazer o tratamento, que tem 4 caminhos que podemos seguir, por exemplo. Então, ter essa formação em relacionamento faz a gente ter uma base melhor para tratar assuntos delicados no relacionamento e não conduzir o paciente, talvez, por uma visão nossa mesmo, em relação ao relacionamento dele.
E assim, quando você sentiu que o seu papel realmente fazia diferença na vida de um paciente? Eu sinto que faz a diferença quando um paciente vem me contar numa sessão que ele foi lidar com alguma situação, que a gente já trabalha na terapia e ele nem lembrava. E aí eu falo, olha, lembra quando a gente trabalhou isso? Você lidou dessa forma. Olha como que você lidou de uma forma diferente agora. Então, quando eu vejo que o paciente está conseguindo se desenvolver, ai, eu fico toda feliz, fico muito feliz por eles. Então, é muito gratificante. Antes da gente partir para a parte um pouquinho de inspirações e motivações, a gente estava conversando, batendo um papo, né, antes de iniciar. Pergunta polêmica que a gente sabe que vocês gostam. Posso amar duas pessoas? Sim, podemos amar duas Explique pessoas ao sobre. mesmo tempo. Nós amamos as pessoas, não necessariamente a pessoa, né, e tudo que ela é. Às vezes, uma pessoa pode amar duas pessoas ao mesmo tempo porque ela ama o que cada pessoa representa para ela. Provavelmente já teve algum amigo de vocês que fala algo do tipo: ah, se essa pessoa tivesse isso desse aqui e isso dessa aqui, ela seria perfeita. Então é porque ela ama essa característica aqui, por exemplo, de uma segurança que essa pessoa dá e de um companheirismo diferente que essa pessoa dá. Então, sim, nós podemos amar duas pessoas ao mesmo tempo porque nós amamos aquilo que ela representa pra gente e que é aquilo que a gente busca no mundo e nas pessoas. Perfeita. Nossa, é muito doido isso, Muito cara. doido. Muito doido. Adorei. Mas eu ia falar sobre isso, cara. Me deu um branco, eu fiquei viajando muito. Vai lá, manda uma aí, Bárbara, manda uma. Ele não tá batendo bem, ele não tomou o remedinho dele hoje. Não, mas eu fiquei viajando mesmo nisso aí. Uma pergunta pessoal. É porque a gente tava conversando sobre isso mais cedo e realmente é um assunto, tipo assim, se você começa, não acaba Vamos nunca. lá então. Como que você faz para lidar com isso no seu dia a dia? Porque é muita informação e você tem que ter a sua vida à parte, tanto de relação, trabalho e tudo. E aí, como é que faz para lidar com isso? Conseguir separar as coisas? Porque você fica escutando problema o dia O inteiro, dia inteiro, o dia inteiro. Então, eu tento deixar sempre a minha vida o mais organizada possível, não no sentido literal da palavra, mas no sentido de não deixar fora da minha visão as coisas que também são importantes. Então, quando eu estou ali no meu trabalho, eu estou imersa no meu trabalho. Só que eu tento não deixar afundar demais ali para eu não deixar as outras áreas da minha vida soltas. Porque aí não adianta eu ter um sucesso profissional e deixar a minha casa desandar, a minha vida conjugal desandar, a minha vida familiar. Então eu tento equilibrar. Não é fácil, tá? E no início a gente acaba ficando cansado emocionalmente mesmo por lidar com tudo isso. Mas depois a gente vai conseguindo. A gente acostuma com tudo, né, gente? A gente acostuma com o que é bom, com o que é ruim, com o que é ruim também. com o que é desafiador. Então, posso dizer que hoje eu já acostumei. Mas você chega a comparar, às vezes, assim, uma situação que aconteceu com você que você imagina, pô, eu já tratei, sei lá, do fulano sobre essa questão aí. Você consegue lembrar dessas coisas? Eu consigo lembrar, assim, eu falo que eu tenho a vida de cada paciente inteira na minha cabeça, não preciso nem anotar. Mas mesmo assim eu anoto, mas eu tenho de cada um. Mas eu tento não trazer essas outras experiências, porque a vida de cada pessoa é muito única, porque a sua visão do que acontece com você é totalmente diferente da visão da Bárbara e da minha. Nós podemos ver uma mesma coisa e ter 3 interpretações completamente diferentes. Então eu tento não trazer muito essas referências, até para não confundir a cabeça do paciente que tem uma visão totalmente diferente. Entendi. Agora, conta pra gente no off aqui. Já teve algum paciente que você falou assim, ai, vontade de ser amiga dela? Já! Ai, Não vou dar pra continuar atendendo você! não dá! E aí, quando acontece isso, realmente a gente precisa passar esse paciente para uma outra pessoa, para outra pessoa conseguir continuar fazendo um trabalho legal. Porque não dá para misturar as coisas. Porque acaba que você se envolve emocionalmente. Emocionalmente, né? Envolve. A pessoa vira um xodózinho, é como se fosse seu amigo mesmo. Então, assim, não dá para continuar. Aí, nesse momento, a gente precisa também olhar para o nosso lado profissional e falar, olha, até aqui eu consegui ir com você, daqui para frente não dá mais. Vou ter que passar para outra pessoa. E já teve aquela pessoa que você falou assim, meu Deus, eu não suporto mais atender ela.
Olha, eu tenho um pouco de dificuldade. Ela falou que podia perguntar de Não tudo. tem problema nenhum. Eu tenho um pouco de dificuldade de manter a terapia com pacientes que não querem Mudança. o desenvolvimento. Por quê? Porque eu sou um tipo de terapeuta muito direta. Então, quando os meus pacientes me indicam para alguém, por exemplo, eles falam: olha, ela não é nada fofinha. Ela fala muito direta e isso às vezes não é bom. Eu fico com raiva dela, saio da terapia falando que eu não vou voltar nunca mais, mas eu gosto do jeito dela. Então, esses tipos de paciente que não querem melhorar, mas ficam ali, às vezes até se enganando mesmo, que estão preparados naquele momento para terapia, eu passo ele para outras pessoas, não deixo eles desamparados de forma alguma. Eu oriento eles a continuarem com outro profissional. Costumo sempre, em todos os casos, indicar profissionais da minha confiança para seguir o tratamento, mas eu mesma não lido consegue. muito bem com o paciente que não quer desenvolver. Às vezes ele não está pronto para desenvolver e tudo bem também, mas eu sou mais enérgica, então... Mas como que dá para notar quando o paciente não quer? Eu vou fazer uma observação que já aconteceu comigo. Eu começo a terapia e, pô, tá tudo bem. Vou lá, vou conversando, na boa, e depois começa a surgir algumas tarefas. Ele faz isso para me mostrar. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Olha que doideira isso. Acontece comigo, depois eu fico me cobrando. Eu falei, poxa, eu não fiz, mas eu não faço. Mas aí, Yuri, é diferente você não fazer porque você está procrastinando e porque você tem um bloqueio para poder desenvolver essas tarefas e você não querer fazer. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu já perguntei para um paciente o seguinte: o que pior poderia te acontecer se você melhorasse? O que pior poderia te acontecer se você melhorasse? E a pessoa respondeu: minha família vai me abandonar porque é a minha doença que me conecta a eles. Então, essa pessoa, ela quer a melhora de verdade? Não, porque ela está tão presa à doença que ela precisa daquilo ali para se sentir amada pelas pessoas que estão cuidando dela. Então, eu, Sandra, não consigo lidar muito bem com isso. E aí, para fazer um trabalho que não vai ajudar essa pessoa, eu prefiro passar ela para uma outra pessoa que talvez vai vir com uma cabeça diferente, com um leque de informações diferente, com uma abordagem diferente que vai, de fato, ajudá-la. Entende? Entendi. Perfeito. Bárbara. É difícil. Cabeça, meu querido, é desse jeito. Agora, conversando um pouquinho sobre inspirações e motivação, você sempre menciona que seu marido é uma grande inspiração para você, né? Sim, ele Fala um pouquinho sobre, já foi nossa entrevistada também. Assista, viu, gente, o episódio dele, foi muito legal. Ele é minha inspiração e ele é a pessoa que mais me motiva a ir além. Ele foi a pessoa que esteve do meu lado durante todo o meu processo de transição de carreira, é a pessoa que está do meu lado até hoje, está sempre me impulsionando, é o meu melhor amigo, é o meu companheiro para tudo. Vocês agora têm um baby. Temos, lindo, maravilhoso. Lindo. Isso é muito bom. E ele me motiva muito, porque ele é uma pessoa generosa, que é uma coisa que eu admiro demais, é uma pessoa que tem valores fortes, é uma pessoa honesta, verdadeira, muito disciplinada, inclusive precisa aprender, que eu vejo todo dia, não aprendo nunca. Mas... Aprende sim, gente. Eu sigo ela no Instagram. Ela é disciplinada, sim. Eu queria ter esse amor por atividades físicas que ele tem, mas não descobri ainda esse amor ali no fundinho. Mas enfim, ele é a minha maior fonte de inspiração mesmo. É a pessoa que eu sempre quero contar tudo. É aquela pessoa que aconteceu qualquer coisa. É a primeira pessoa que eu ligo, é a primeira pessoa que eu mando mensagem, é a pessoa que eu amo estar do lado mesmo. Então, assim, ele pra mim é minha maior fonte de inspiração e é a pessoa que mais me joga pra frente. Ele faz eu acreditar que eu posso tudo. O take pro Dia dos Namorados já tá pronto. Achei chique, adorei, parabéns. Então ele te ajuda a equilibrar, né? Porque você, é estudo, é família, é trabalho. E assim, uma coisa importante também, ele não fala só as coisas que eu quero ouvir, ele fala as coisas que eu preciso ouvir. Então tem hora que dói, mas ele me ajuda muito a crescer através dessa honestidade que ele tem comigo. Você viu que seus pacientes passam, né? Fala a verdade, dói, mas melhora, né? Melhora. Eu sou a prova viva disso.
E como que a história dos seus pais influenciou na sua jornada pessoal e profissional? Você disse que você começou a fazer terapia porque eles se separaram, né? Que foi com certeza um processo difícil para você. Explica um pouquinho pra gente sobre, se não tiver problema em falar. Não, tem problema nenhum. Quando meu pai e minha mãe se separaram, eles se separaram por várias questões conjugais ali mal resolvidas. Eu era muito grudada com meu pai, ao mesmo tempo também muito com a minha mãe, então eu sofri um impacto de não ficar na mesma casa com os dois juntos. E aí eu fui pra terapia, só que aos 10 anos meu pai faleceu. Então eu não tive essa construção relacional com meu pai, eu não tive tanto tempo para poder viver ao lado dele. E aí eu fiquei mais com a minha mãe. Só que no pouco tempo que eu fiquei com meu pai, ele me ensinou muito sobre generosidade, que é uma das coisas que eu mais gosto na vida, sobre justiça. Então, eu aprendi muita coisa dele, eu tenho muita coisa dele, eu sou metódica, eu sou organizada, sou perfeccionista, igualzinho ele, mesmo não tendo convivido com ele, essas habilidades estão em mim. E a minha mãe era muito jovem, na época que eu nasci, e ela precisou dar conta. E aí depois ela casou de novo, teve uma outra filha, que é minha irmã, nós temos 9 anos de diferença, e a minha mãe sempre se virando. E uma coisa que minha mãe sempre ensinou pra mim e pra minha irmã desde pequeno. Tudo que você fizer, faça bem feito. E saiba fazer um pouco de tudo. Porque uma pessoa que sabe fazer um pouco de tudo, ela não passa necessidade. No momento que você não tiver mais o que fazer, no momento que tudo der errado, se você souber fazer um pouco de tudo, mas fizer bem feito, nunca vai faltar comida na sua mesa. Então minha mãe sempre foi muito virona. E aí ela ensinou a gente. Ensinou a e ser era também. aquela coisa assim, ai mãe, mas eu não quero aprender isso. Vai aprender sim. Vem aqui, vai aprender a fazer isso aqui. Então ela ensinou a gente a fazer bolo, salgadinho, fazer cabelo, limpar a casa e tudo. Não, isso aqui ninguém fica sem comer. Faz uma comida boa aí que você tem um emprego. Todo mundo precisa de alguém para ajudar. Então faz as coisas direito dentro de casa, que se precisar de um emprego você vai ter aqui. E aí, nisso ela foi ensinando a gente a se virar. Na época do diário, voltando lá atrás, teve alguma história marcante pra você? Tiveram várias, mas acho que a história mais marcante pra mim foi de uma moça que casou e foi morar numa outra cidade. Então ela não estava perto da família dela e ela foi morar em outro local e ela engravidou. Quando ela engravidou, o marido dela surtou de verdade e sumiu por meses. E nisso ela conversava comigo de uma vida assim, bem confortável, sabe, de um relacionamento aparentemente muito bacana. De repente o cara sumiu e abandonou ela grávida. E ela ficou uns 3 meses morando numa casa que o telhado era uma lona, não tinha telhado a casa. Ela passou fome, passou necessidade, precisando daquele início da gravidez, que é o que a gente mais precisa, de uma vitamina, de uma alimentação direitinho, que a gente passa muito mal, né? A maioria das grávidas tem ali os 3 primeiros meses bem delicados e ela estava sozinha. Então foi muito marcante, porque eu queria muito ajudar ela, mas eu não tinha capacidade financeira e nem geográfica para poder ajudar ela. Ela morava em outro lugar. E aí passou ali uns 3 meses, ele voltou, pediu perdão para ela e eles voltaram a morar junto e ficou tudo bem. Depois ela até me convidou para o aniversário de 1 ano da menininha. Eu não pude ir, porque na época eu não tinha condição financeira para me deslocar para outra cidade. Mas foi um caso que me marcou muito por conta do que ela passou, assim, da noite pro dia. De repente ela estava num relacionamento que parecia ser muito sólido e no outro dia ela estava morando numa casa que não tinha telhado e passando fome. E aí os vizinhos ajudando, a gente arrecadando dinheiro para fazer transferência, que não tinha Pix, né? E aí no banco colocar ali a transferência para tentar ajudá-la. Então foi um caso que me marcou muito. E hoje, através dos seus estudos, você consegue identificar o que aconteceu com ela e com ele nessa época? Não consigo, porque eu não tenho muita lembrança viva dele. Ela me falava muito dela, da família dela, mas dele eu não tenho tantas informações. Então eu posso falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai ser muito achismo. Eu não lembro tanto assim da história. Não teve um porquê depois, né? Depois que ele apareceu, resolveu, bem que resolveu o problema. Ele só falou que ele ficou abalado psicologicamente, ficou assustado de, meu Deus, você é pai. E aí voltou como se nada tivesse acontecido. Gente, mas que bom que ele voltou. Que bom, porque assim, foi muito preocupante o que aconteceu com ela, grávida e sem ter onde morar e ter o que comer.
Como é que o ser humano muda, né? Porque normalmente a reação é maravilhosa na hora que você fica sabendo, né? Exatamente. E pra ele, a princípio, foi um impacto que ele meio que desnorteou. Exatamente. Doideira. Falando em gravidez, vamos conversar um pouquinho sobre o Pedro Henrique? Ah, Conta pra gente tudo que mudou na sua vida depois que ele chegou. olha, não teve nada que não mudou. É mais fácil falar assim. O Pedro Henrique, eu falo que ele é meu milagre. Porque até os 28 anos eu não tinha o menor desejo de ser mãe. E eu era super bem resolvida com isso. Inclusive, quando eu casei, eu falei com meu marido, olha, eu não vou ter filho de jeito nenhum. Então, você quer ter mais filho? Porque ele tem uma, né? A nossa princesinha. Eu falei, olha, eu não quero mesmo, não é o meu desejo. E aí ele falou, não é o meu desejo também. Eu falei, então beleza, vamos em frente. Só que aí aos meus 28 anos, quase com 29, eu comecei a ter um desejo de ter filho. Por isso que eu falo que ele é meu milagre. Porque assim, surgiu mesmo um desejo intenso. Depois de muita conversa e muito planejamento, nós decidimos juntos, quando meu marido também quis muito, tê-lo. E aí eu engravidei, e quando eu engravidei, já mudou tudo. Porque, gente, uma coisa é tá grávida, outra ter filho, tá? Totalmente diferente. E aquela frase que nasce um filho e nasce uma mãe é real. Eu ainda tô descobrindo quem que eu sou agora, porque eu acabei de nascer, tem 5 meses só. Então, tudo mudou. O Pedro Henrique, eu falo que ele me anestesiou. Ele trouxe pra mim uma calma e uma força que eu nem sabia que eu poderia ter. Então, ele é tudo pra mim. Ele é como se eu tivesse sonhado com ele a minha vida inteira. Não romantizando, porque é cansativo, para a mulher é desgastante. Além de você ter que se descobrir como mãe, você tem que se olhar no espelho e se achar ali. Sim. Porque a sua vida mudou, o seu corpo mudou, a sua mente não voltou ao normal ainda. E tem uma pessoa ali que depende de você. Mas olhar para ele todos os dias me aproximou tanto da minha espiritualidade, me aproximou tanto de Deus também, que eu não consigo não agradecer o tempo inteiro por ter ele, e eu ainda estou me descobrindo como pessoa, como mãe, como tudo. Muito bom. E como que você está conseguindo dividir todas as tarefas de esposa, mãe, profissional, o seu eu Loucura, pessoal? gente. É uma loucura. Assim, é difícil. Eu posso dizer que é só organizar que dá pra fazer tudo. Gente, a vida de mãe é assim, você organiza, tudo sai do planejado. Quem é mãe vai entender que uma hora tá tudo bem, daqui 10 minutos tá tudo virado de cabeça pra baixo. Então, é difícil organizar, mas a gente não pode deixar de olhar para as coisas que são importantes. Como eu mencionei antes, em alguma pergunta, eu sempre tento deixar à vista todos os pilares da minha vida. Porque por mais que a tarefa ali de mãe, ela ocupe muito espaço hoje na minha vida, porque o Pedro Henrique depende de mim, né, 100%. Então ele precisa muito de mim, o meu casamento também precisa de mim. A minha profissão também precisa de mim. E você precisa de Eu também você. preciso de mim. Então, às vezes eu até recebo algumas mensagens. Nossa, como que você consegue sair, ir na academia e não sei... Assim, é a trancos e barrancos mesmo. Eu vou sem vontade, às vezes. Mas eu preciso desse momento meu também. Eu preciso me cuidar. Porque se eu não cuidar da minha mente, se eu não cuidar do meu corpo, eu vou adoecer. Se eu adoecer, eu não vou conseguir cuidar do meu filho. Se eu não conseguir cuidar do meu filho, eu vou sobrecarregar o meu casamento. Sim. E aí eu não vou conseguir trabalhar. E aí a engrenagem não funciona mesmo. Mas você voltou a trabalhar depois de quanto tempo? Eu tô tentando ainda. Assim, Porque quando eu engravidei, eu falei, em um mês eu vou voltar a trabalhar. Os meus pacientes que tinham filho falavam assim, você tem certeza? Um mês? Você tá muito otimista. Eu falei, não, gente, que isso? Um mês eu volto a trabalhar. Tem 5 meses e eu tô tentando. Então, assim, eu comecei a atender as pessoas que eu já atendia. Tô indo aos poucos, porque, de novo, uma hora a gente tá todo organizado, de repente tudo sai do planejado. Só que por enquanto eu ainda não consegui abrir minha agenda para novos pacientes. E atualmente temos novas metas profissionais e pessoais? Temos. Primeiro, eu preciso me encontrar no mundo, porque eu tô meio perdida. A cabeça é um pouco confusa sobre quem eu sou agora. E a minha meta profissional inicialmente é conseguir atender a minha demanda.
e conseguir de novo abrir a minha agenda para novos pacientes, porque por enquanto eu ainda não consigo me dedicar no tempo que eu preciso. Sobre isso de se reencontrar no mundo, como que você está lidando com isso? Conta mais um pouquinho pra gente sobre esse processo. Quando o Pedro Henrique nasceu, eu fiquei 21 dias dentro do meu quarto, chorando quase todos os dias. E era um choro desesperador que, assim, todo mundo ficou muito assustado. Não cheguei a uma depressão pós-parto, mas passei por um baby blue muito intenso, muito mesmo. A vida da gente muda muito, é tudo muito intenso e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, ali eu olhava pra mim, mas eu não conseguia me enxergar em nada. Eu não conseguia me enxergar dentro de mim, eu não conseguia me enxergar naquele cenário, mas ao mesmo tempo eu não queria sair de perto do Pedro Henrique um minuto. Então eu fiquei 21 dias do lado dele sem nem sair de perto dele. Era difícil pra mim fazer qualquer coisa que eu tivesse que perdê-lo de vista. Então, foi um processo muito difícil, foi um processo muito intenso. E aí, aos poucos, eu fui olhando para mim de novo, me enxergando. Ainda tô longe de descobrir quem eu sou agora. Ainda não sei, o dia que eu souber eu conto pra vocês. Mas acho que hoje eu consigo perceber que, além de mãe, eu preciso ser eu também, eu preciso ser a Sandra também. Só que a Sandra hoje não é a mesma Sandra do ano passado. Então eu preciso descobrir, eu não me vejo mais nas minhas roupas, eu não me vejo mais, às vezes, trabalhando da forma que eu trabalhava antes, com a carga horária que eu tinha antes. Hoje eu tenho que me dedicar ao meu casamento em horários diferentes, mas estou me descobrindo aos poucos. Essa questão aí, eu passo por isso até hoje. Essa questão de horário para as coisas. Igual você tem novos projetos aí, que você pensa e tudo. Mas eu não sei ainda, eu fico tentando descobrir como que eu vou fazer para alinhar a questão do trabalho. Você já imaginou algo em relação ao trabalho? Um exemplo que eu vou te dar. Eu e minha esposa, um trabalhando um dia, o outro no outro, ou uma tarde, o outro de manhã. A gente não consegue alinhar, até porque eu optei por não colocar um creche ou escola o dia inteiro. Entendeu? Eu prefiro, eu falei, não, se eu quis, eu quero ter o meu horário com ele. Aí eu fico variando junto com a minha esposa. Mas no seu caso, como é que você pensa em fazer? Porque você, mesmo que você não tenha a mesma demanda, mas você tem pacientes já que vêm com você há muito tempo, né? Sim. Como é que você faz com esses atendimentos? Faz online? Você consegue atender pessoalmente? Como é que está essa agenda aí? Por enquanto, eu não voltei para atendimento presencial. Estou fazendo atendimento online. Está sendo possível para mim o atendimento online. Antes do Pedro Henrique nascer, eu me limitava a trabalhar até 7 horas da noite. Só em casos esporádicos que eu atendia depois disso. Hoje, eu me limito a atender e fazer qualquer coisa da minha vida pessoal dentro do horário que eu tenho ajuda. Então, eu tenho ajuda de 8 às 18. Eu atendo mais ou menos de 10 até umas 4 horas da tarde. Então, eu atendo muito no horário do almoço, porque aí o pessoal que trabalha consegue fazer. Eu atendo muito, às vezes, a pessoa troca ali um horário de almoço, faz no meio da tarde. Então, eu tento hoje conciliar esse horário. Quando eu voltar para o atendimento 100%, eu também não quero passar de 5, 6 horas. Porque é o horário, primeiro, que eu tenho que estar em casa, porque eu também não desejo colocar ele agora em creche. E segundo, porque eu também quero curtir ele. Então, a gente precisa limitar. No seu caso, acaba que vocês ficam revezando, né? A gente fica revezando. Mas o importante é não deixar de ter momentos de vocês também. E hoje, esse tempo seu de atendimento, atende o pessoal tranquilo? Você não está abrindo agenda para novas pessoas, nada, né? Por enquanto, não consigo. Porque, assim, os meus pacientes antigos, eles já consomem toda a minha agenda possível nesse momento. Eu não consigo fazer tantos atendimentos por dia. E aí, eu, por enquanto, não estou conseguindo abrir para pacientes novos. Mas, pretendo, no próximo mês, conseguir. Só para deixar bem explicado para o pessoal que está assistindo, na terapia, né? O nicho que você escolheu de relacionamento, é só para explicar melhor
Agora, assim, não é só entre casal, né, no caso. Não. É trabalho. Sim, é qualquer tipo de relacionamento. Tudo na nossa vida é relacional. Eu me relaciono com a minha mãe, eu me relaciono com a minha irmã, eu me relaciono com o meu marido, com o meu filho, com o meu trabalho, comigo mesma. Eu me relaciono com o dinheiro. Eu me relaciono com tudo na minha vida. Então eu atendo todas as demandas relacionais, sejam elas de casal ou individual. Inclusive atendo até mais individual do que casal, porque as demandas individuais ali, elas abrem um leque maior para você atender várias coisas. E tem um ponto também, gente. A forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Não é na mesma intensidade, mas fazemos todas do mesmo jeito. Então, quando a gente destrava um tipo de relacionamento, automaticamente a gente já vai melhorando os outros. Entendi. Perfeito. E a gente queria saber um pouquinho sobre quais práticas você recomenda para poder manter o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Terapia. Façam terapia, gente. Não é coisa de maluco, igual as pessoas dizem. Terapia, ela é muito para o nosso desenvolvimento pessoal. Você não precisa estar passando por um problema ou ter alguma questão psicológica para tratar. Você pode fazer terapia para se desenvolver no seu trabalho, por exemplo. Então, assim, terapia é muito importante. A gente fala muito disso, né? Mas às vezes a pessoa acha que tem nada disso. Nossa, eu não tenho problema. Gente, todo mundo tem alguma demanda para trabalhar. Todo mundo quer melhorar alguma coisa e a terapia ajuda muito. A gente precisa de um momento de tédio. A gente precisa ficar longe do celular, das telas. A gente precisa do nosso momento de paz interior, ficar em silêncio. Então é muito importante ter os nossos momentos de silêncio, seja meditando ou não, seja olhando para o teto, mas a gente precisa desse momento de tédio para o nosso cérebro dar uma descansada. Fazer atividade física, gostando ou não, eu não gosto, mas eu faço. Então, assim, a gente precisa movimentar o corpo e saber que as nossas emoções, elas passam por todos os pilares. Então, se você é um atleta, faz atividade física todo dia, se alimenta bem, faz tudo certinho, mas não cuida das suas emoções, ela vai adoecer o seu corpo. Se você cuida muito das suas emoções e não cuida do seu corpo vai adoecer a sua mente. Então, assim, não tem como você desvincular uma coisa da outra. A gente precisa trabalhar emoções, a gente precisa saber lidar. É como a raiva, por exemplo. Todo mundo fala que raiva é uma coisa ruim, mas se você não acolhe a sua raiva, ela vai te causar descontrole. Agora, se você acolhe a sua raiva, você sabe qual é o seu limite. Você não vai ultrapassar ele, ela não vai te consumir. Entende? Então, a gente precisa saber lidar com as emoções. E a espiritualidade, sem entrar no mérito de religião, a gente precisa acreditar em alguma coisa. A gente precisa ter fé em alguma coisa. Então, eu acredito muito em Deus, mas você precisa acreditar no universo, no que for. Você precisa acreditar em alguma coisa, porque senão a sua vida fica muito difícil. Você desacredita de tudo. Então, ter espiritualidade não tem nada a ver com religião, é você se aproximar daquilo que você acredita e entender que existe algo maior do que a gente. E se você pudesse dar um conselho para quem está buscando se reconectar consigo mesmo, qual seria? Se conheça, saiba quem você é no momento atual. Eu sei quem eu era um ano atrás, eu não sei quem eu sou agora. A gente está sempre se descobrindo e todas as vezes que nós passamos por experiências diferentes, principalmente experiências relacionais, nós precisamos de um tempo sozinho para se dedicar. Porque o que mais acontece é uma pessoa sair de um relacionamento dentro do outro. E aí você não tem tempo para descobrir quem você é ali. Você substitui o lugar. O lugar fica vazio e você coloca outra pessoa ali. E aí você acaba cobrando daquela pessoa nova que chegou o que a outra deixou. E não tem como, são pessoas diferentes. Só que você não sabe o que você é agora. Você não sabe o que você gosta agora. Então você precisa primeiro se descobrir. O que você gosta? Quem que você é? Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Quem não sabe o que quer, não vê o que encontra. Quem não sabe para onde está indo, vai encontrar coisas ruins no meio do caminho e não vai saber lidar. Se eu tô indo para o Rio de Janeiro e eu pego meu carro e eu não sei o caminho, eu vou parar lá em BH. São duas cidades ótimas, mas são propostas diferentes. Eu vou chegar em BH buscando Rio de Janeiro. Sim. Não vou conseguir encontrar. Mas se eu não sei o caminho, se eu não estou me descobrindo, se eu não sei o que eu quero, eu vou falar, não, tá bom aqui. Vou me encaixar aqui. Mas aquele ali não é o seu lugar. Então você precisa saber quem você é no momento atual.
Eu já vi muitas, voltando ao assunto que a gente estava falando de musculação, você tem que faz bem, mas tudo tem que ser dosado também, né? Com certeza. Eu já vi várias pessoas na internet, tal da internet, né? Falarem assim, você quer melhorar de uma depressão e tudo? Faça musculação. E aí, vamos pegar uma pessoa que não suporta a musculação. Não, mas isso aí vai liberar o hormônio tal, tal. Isso é verdade? Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, eu acho que na vida não existe receita de bolo. Porque se tivesse, era só a gente comprar um livro, seguir tudo que tá ali, pronto, todos os problemas estão resolvidos. Então, eu acho que quando a pessoa fala, faça isso, que isso resolve, é muito receita de bolo. Cada pessoa tem um jeito. Mas, com certeza, a atividade física é essencial para quem está tratando demandas psicológicas. Se eu estou num processo depressivo, eu preciso da atividade física. Ela vai me ajudar a recuperar o meu corpo para me ajudar a recuperar minha mente. Sim, vai liberar ali hormônios. E eu sempre falo para os meus pacientes, que é uma coisa que eles não gostam, que adulto faz o que tem que ser feito. A gente não faz o que gosta, a gente faz o que tem que fazer e ponto final. Eu odeio musculação, mas eu vou lá e faço 1, 2 vezes por semana, e aí eu sei que tem gente que fala, mas é pouco. Tá bom, mas é melhor do que nada. Pois é, mas aí entra a minha dúvida também, né, nessa questão, porque assim, você vai uma coisa que você não gosta, e isso mesmo assim vai te fazer bem. Vai. Claro, o seu corpo vai mudar, mas pra mente vai fazer bem. Mas é o que ela falou, adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Não, tudo bem, tem que fazer o que tem que ser feito, mas eu acho que, como é que eu vou te dar um exemplo, igual ela, vamos falar dela mesmo, da Sandra. Ela não gosta, porque academia é terrível, não, mas tem que ser feito, beleza. O corpo tem que ser feito, mas talvez, por você não gostar, talvez para sua mente não seria bom. Então, a nossa mente, ela vai condicionar tudo que você fizer. A gente se acostuma com tudo, com o que é bom, com o que é ruim. Eu não gosto de atividade física, mas se eu ficar sem, eu sinto tanta dor no corpo que eu prefiro ir. Entendi. Entende? Eu vou ficar com a minha coluna tão detonada que eu prefiro ir. Eu tenho um bebê em casa que pesa 9,5 kg. Se eu não for na academia, eu vou ficar empenada. Entende? Entendi. Mas antes dele, eu realmente tinha muita dor na coluna. Então eu vou para atividade física porque ela me traz um benefício maior. Então, por mais que minha mente fale não faça, eu vou lá e faço assim mesmo, porque eu tenho que mandar em mim. Então, se eu for condicionar minha mente, eu não vou comer um prato de salada, eu vou preferir comer uma pizza todo dia, um hambúrguer. Sim. Porque eu não gosto de salada, mas eu não tenho que comer porque é o que faz bem pra minha saúde. Então, assim, a gente precisa dosar, não é fazer tudo que você não gosta. Um exemplo, eu não quero ir nesse lugar aqui porque eu não gosto desse ambiente. Não, mas eu vou porque adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Não, você não precisa se enfiar em ambientes que não são pra você. Mas tem coisas que a gente precisa fazer e cuidar da nossa saúde. É uma delas. É uma coisa inegociável, entendeu? Entendi. Gostando ou não, tem que fazer. Eu tenho que ir, então. Também acho. Toda semana reclamação de dor danada. Vamos iniciar o nosso ping-pong? Vamos iniciar. Eu tenho que lembrar, olha só, hoje eu tô com problema, hein? Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer em relação à última coisa que ela falou ali, mas eu tenho que lembrar. Vamos fazer o ping-pong primeiro. Gente, Yuri. Tô te falando, tô dando branco hoje, cara. É sério, hoje tá dando branco. Vamos lá. Vamos no ping-pong primeiro, depois você lembra. Sim. Se lembrar. Se lembrar. Posso começar? Pode. Então vamos lá, Sandra. Um livro que te marcou. O Alquimista. Um desafio superado. Falar em público. Isso é difícil, né? Ai, muito difícil. Um hábito que não abre mão. Ficar sozinha em alguns momentos. É bom e necessário, né? Totalmente. Um sonho realizado. Conhecer Dubai. Meu sonho de Que infância. chique. Um lugar que te traz paz. Minha casa. Um conselho que recebeu e nunca esqueceu. Seja grato. Uma música que te inspira. Mire as estrelas. Uma qualidade que admira nas pessoas. Honestidade e gratidão. Uma frase que te guia. Tudo que fizer, faça bem feito. Um desejo para o futuro. Que meu filho seja um bom homem e que seja feliz. Isso é importante. Lembrou dessa pergunta, querido? Não. Esse é um problema, eu não lembrei. E pra isso aqui, tem tratamento? Tem Bora pra conserto? terapia.
Preciso muito, né? A verdade é essa, preciso muito. Essa questão que você estava falando aí, ó, já tô pegando gancho. Essa questão que você estava falando de dor aí é o que eu passo todos os dias. Eu não tomo vergonha na cara. Ó, Yuri, é o que me motiva a ir pra academia, são as minhas dores. E olha que eu tenho um marido em casa que vai fazer atividade física todos os dias. Faça sol, faça chuva, faça tempestade, ele tá lá, debaixo de chuva. E eu tô lá, ai meu Deus, não quero ir, mas eu vou. Ô Sandra, alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas? Deixa suas redes sociais também. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso te receber. Se eu pudesse deixar um conselho para as pessoas, eu deixaria... eu falaria para as pessoas, cuidem das suas emoções, se conheça, saiba quem você é, para você saber o que você gosta, o que você suporta, para você conseguir estabelecer os seus limites. Se vocês quiserem continuar acompanhando meu trabalho, meu @ é eusandracastanon. No Instagram ali eu posto algumas coisas sobre relacionamento. Estou sempre aberta também, se quiserem mandar uma mensagem no direct, perguntar qualquer coisa, podem contar comigo. Sandra, muito obrigada pela sua participação. As portas estão sempre abertas para você, para o seu esposo. Sejam sempre bem-vindos. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Não deixa de ativar a notificação. Segue a gente no Instagram para vocês poderem acompanhar as novidades. Um grande abraço do Yuri Godinho. E da Bárbara Costa. Tchau, tchau.